Sobre o Claudinho, eu acho que sim. Em nenhum momento essa negociação ela parou, né, Gabriel? Alguns entraves devido à questão financeira. Né, a gente sabe que eles querem em 3 vezes, o Flamengo quer 6, mas os 18 milhões já estão ali próximos, já é quase cravado. Então é possível sim que a negociação aconteça, né? Mas aquela coisa, tudo demora muito no Flamengo, às vezes falta o poder de definição mesmo. A gente viu ontem o Tite na coletiva ainda dizendo: olha, me prometeram 2 reforços, né? Ainda Eu brincou, acho que um deu uma desses é o risada. Claudinho. Eu Eu acho também, que eu um tenho desses é o certeza. Claudinho. O GE trouxe que o Braz diz que insistirá no Claudinho, né, para que sejamos justos com o esforço do jogador, tá? Porque o jogador está se esforçando, segundo o Marcos Braz, para vir para o Flamengo, né? E segundo o vice de futebol, ele promete a proposta em cima, né, alta até o final, né, a fim de recompensar as negociações que o atleta e seu staff têm feito com o Zenit com o intuito de conseguir a liberação. Ou seja, valorizou que o jogador está tentando de todas as formas sair lá do Zenit. Olha só, ele confirma o que ele tinha falado para a gente. Continua complicada a negociação, mas o jogador e seus empresários estão lá. Temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. E aí, sobre a questão do assédio, né, de clubes do exterior, ele falou: às vezes não é possível, quantas vezes um jogador quis sair, né, e não quisemos vender e seguramos. É uma tratativa normal, envolve muito dinheiro, precisamos ter segurança em relação à operação e tudo está sendo tratado com muita calma. Sobre a questão dos reforços, ele fala: lógico que eu entendo a torcida, a imprensa, e temos que entender que a nossa janela foi antecipada no começo do ano, com De La Cruz, Ortiz, Vinha e Carlinhos. Vamos tentar completar para termos um final do mandato do mesmo tamanho que foi o primeiro ano, ou seja, a primeira gestão, né? Então, a gente sabe que o Flamengo vai tentar aí a contratação do Claudinho, mais um, né? O próprio Tite acabou revelando. A gente vai falar ainda sobre, manter aqui falando sobre o Braz, a gente falou já dessa possibilidade do Claudinho, a gente vai falar em outros temas aqui ainda de mercado da bola, do próprio Claudinho, a gente pode voltar a falar alguma coisa. O Braz foi absolvido, né, por súmula, né, relatar, operou o Flamengo. Não tem essa palavra no meu vocabulário, tá? Ele, olha só, aqui, ó, como com você nunca tem surpresa, Luiz. Você veio aqui para operar o Flamengo, não adianta olhar para trás. Ele foi denunciado no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, né? E aí, olha só, é a primeira vez que eu estou aqui no tribunal nesses 6 anos que vou completar como vice-presidente de futebol. Jamais teve outro tipo de acusação com relação a mim. Na saída do Maracanã tem muita gente. Quando os árbitros passaram, eu fiquei olhando para ele, não satisfeito com a atuação dele. Não falei absolutamente nada, né? E já nessa ele já está criticando, ótimo, não ficou satisfeito e tal. Ele passa por mim e segue no meio das grades até o final do vestiário. Tinha muita gente xingando. Em nenhum momento eu proferi qualquer tipo de fala para esse senhor. Aliás, não é a primeira vez que ele faz uma acusação de alguém que falou e depois teve que pedir desculpas para a pessoa que entrou na justiça, que foi o Diego Ribas. Olha aí, o mesmo árbitro já fez isso com o Diego Ribas, já mentiu com relação ao Diego Ribas. Outro ponto, não tem essa palavra operar, eu nem falo, não é do meu vocabulário. Se eu entendesse que deveria falar alguma coisa, seria qualquer coisa menos que ele veio aqui para operar. Não procede a informação do árbitro que ele colocou nos autos e levou a essa denúncia, tá? Então, o Braz foi se defender, né? E, cara, esses atos, eles não param, né, Ale? Eles continuam sempre, a gente fala, operando o Flamengo, né, maldosos na súmula, como fizeram com naquele time Luiz Araújo. com o Luiz Araújo, né, que deu um cartão amarelo totalmente infundado ao Luiz Araújo. Todo jogo a gente é prejudicado. Essa falta absurda no Eric Pulgar, que era para vermelho, né? E a gente teve, eu já vou falar sobre isso também, a gente teve o Marcos Braz falando sobre o abraço do Gabigol na Leila, né? O Gabriel é um jogador muito educado.
ele faz isso em todos os lugares. E aí vale a gente lembrar até que ele foi mandar um beijo pro Dorival na final contra o São Paulo, né? Então, o Braz minimizou aí essa questão do abraço do Gabigol lá com a Leila, tá? Com relação aí à questão tem uma outra questão importante da gente falar, que o Flamengo aguarda aí um detalhe para confirmar a venda do Fabrício Bruno aí para o clube francês. Pode ser que o Flamengo venda, tá? O Braz até falou com a gente com relação a isso, né? Você deve ter visto a entrevista do Braz. É o Rennes, né? Rennes da França, né? Então, Isso. O que ele falou é que está esperando a proposta oficial, olha, e que a informação é que vai chegar, e o que me passaram, fonte ligada à diretoria, é que essa proposta será mais alta do que a do West Ham, tá? E melhor para o jogador. Então, o jogador pode querer realmente sair, porque vai ser uma proposta melhor para ele, tá? Então, eu acho que o Flamengo, é óbvio, vai ter cada vez mais gente buscando contratar os jogadores do Flamengo, né? E a gente sabe que essa situação aí de possível saída vai ser cada vez mais normal, como a gente tem aí, né? Também o Bragantino tentando a contratação do Matheus Gonçalves, né? O Flamengo rejeitou a última proposta, segundo o Vene, eles quiseram aí a oferta de 4 milhões de euros, mais 2 milhões de euros quando o atleta completar 10 jogos por 70% de direito. 6 milhões de euros, 70%. O Flamengo não vai aceitar. A gente já trouxe aqui que o Flamengo queria, no mínimo, ficar com 50% ainda e queria mais, né? A proposta precisa ser de, no mínimo, 7,5 milhões de euros e o Flamengo ficar com mais porcentagem em cima do Matheus Gonçalves, Ale. Agora, eu acho, cara, que o Flamengo deveria segurar aí o Matheus Gonçalves, né? Eu não sei você. E com relação aí ao Claudinho, tá? O Zenit, a informação que chega, a diretoria do Flamengo não confirma, mas que o Zenit já começa a pensar aí na possível negociação do Claudinho, né? Não pelas três parcelas que o Flamengo quer, mas de repente vão chegar no meio termo. O Flamengo tentava 8, depois 6. Será que vai fechar por 4 ali? Pode ser, né? Tá em negociação, né? Olha, primeiro vou falar rapidinho aqui da arbitragem, é isso que você disse, o Flamengo sendo prejudicado jogo atrás jogo. Inclusive, eu prestei muita atenção no gol do Pedro no jogo contra o Atlético Goianiense, Gabriel, onde os caras demoraram tanto para validar esse gol, eles ficaram procurando uma linha, né, o tempo todo para ver se achava, né? Não achou. Então o Flamengo tem que ser sempre letal, fatal, não dá oportunidade para essas arbitragens. Realmente, o negócio está perdendo de controle. Com relação ao Gabigol, que você disse, complementar a Leila, problema nenhum, nesse ponto eu tô com o Marcos Braz, né, difícil isso acontecer, mas dessa vez eu tô, aliás, foi lá, cumprimentou, normal, gente, sem mimimi, conversa, o cara conhece, ela conhece, enfim, cumprimentou, foi embora, segue o jogo. Como as pessoas odeiam mesmo o Flamengo, né, Gabriel? Ninguém tá se vitimizando, o Flamengo aqui não tem esse perfil, aqui não tem chororô, mas uma coisa a gente tem que levantar, é impressionante, esses caras odeiam o Flamengo a ponto deles não saberem o jogo do time deles, cara, e saber o jogo do Flamengo pra ficar secando. É impressionante, eu percebo onde eu vou, eu percebo aqui na rua, os porteiros, a galera, eles se juntam pra torcer contra estádio, contra agora, comprou 3 terrenos em Vargem Grande pra anexar ao Ninho do Urubu, onde vai aumentar a categoria de base, futebol feminino, vai comprar time no exterior, comprou terreno, vai levantar estádio, eles ficam desesperados, meu amigo. Então agora vamos uma informação aí. Cara, eu acho que esses juízes e VAR são ruins. A arbitragem são destaques mais nos jogos dos favoritos. Tem mais engajamento. Paparazzo, o STJD não pode punir o jogador do Palmeiras. Até onde eu sei, não. Tinha que estar na súmula ali, né? A não ser que denuncie. Tem a questão da denúncia também. E o Everton, hein? Braço de Jacaré não levou nenhum amarelo por retardar o jogo toda vez que. Inacreditável. Foi inacreditável. Segurou o jogo. Foi. Era 1 minuto por tiro de meta. Ele conseguiu fazer uma cera de. Ele diminuiu em 10 minutos o jogo ou mais. 10 a 15 minutos ou mais. É inacreditável. É inacreditável. O Everton é um cara que eu vou te falar que, para mim, não tenho a menor vontade de ver um cara desse jogando pela seleção brasileira. Cara, eu não gosto de jogador covarde. Eu não gosto. Para mim, covarde. Né? Claudinho, a gente já falou. Claudinho, a gente já falou, Renan. A gente falou que o Flamengo segue firme, segue tentando a contratação do Claudinho. O Zenit está propenso aí a liberar ele, de repente, em 4 ou 5 vezes. Né? Eles queriam 3.
O Claudinho está negociando e está insistindo, ele está participando da negociação e o Flamengo quer contratar até para recompensar o esforço do Claudinho e do seu staff. Vamos lá, além de precisar tirar uma vantagem de 2 gols do Flamengo, o Palmeiras terá mais uma dor de cabeça para o confronto da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O Allianz Parque terá aí o Gol Norte fechado por conta da montagem de um show. Meu irmão, sabe de quem que é o show? Ney Matogrosso. Show do Ney Matogrosso. A garotada hoje em dia não sabe nem quem é o Ney Matogrosso. Ninguém lembra do Ney Matogrosso. Na nossa época era famoso demais. Não, o Ney tem o valor artístico dele. Um assunto aí, o esporte que nós estamos falando aqui. Mas eu estou falando que no nosso tempo. Claro, todo mundo sabia. Mas sabe o que eu ia dizer? Não sabe nem quem é Ney Matogrosso. Não sabe, mas o que eu ia dizer é o seguinte: aí o pessoal fala, tá vendo? A Allianz que domina, completamente diferente se for name right do nosso. Aqui seria só pro nome. Quem manda é o Flamengo. Lá não. Lá quem manda é a W Torre, exatamente, é completamente diferente. Então, quando surgir o nome de alemãs, como Allianz, como a Arena Sandy Júnior, eles dominam. Tanto que é um jogo importantíssimo, o mais importante do ano até então, para o Palmeiras possivelmente tentar um revés, né? Mas os caras vão preferir botar show. Agora vai ter a capacidade reduzida. Ele não, o Palmeiras não. Não, a Allianz. Tá desesperada. Os donos do estádio. Os donos. Tá desesperada. Por ela mandava arrancar tudo lá. Quando eu digo eles, os donos do estádio. O estádio não é do Palmeiras, o estádio é de quem quer botar show exatamente. lá. É a Arena Sandy Júnior. É diferente do avião da Leila. Ali ela faz o que ela quer. O estádio não é dela, ela não faz o que quer. Ela não manda no estádio. Ela deve ficar alucinada, cara. Ela deve ficar alucinada. E olha só, os shows do o Pedro fez a brincadeira aqui, ó. Muito legal, vale a pena aqui, ó. O Pedro, ó. Nunca vi rastro de cobra e nem porco ser homem. Fazendo aí um trocadilho da música do Ney Matogrosso, você lembra? Lembrando que antes, claro, sábado, nós temos o São Paulo lá no Morumbi.